Vamos lá, pessoal. Então, continuando a nossa aula sobre calor, né? Nós vamos ver agora o que é o calor latente, certo? Nós vimos o que é o calor específico. O calor específico é aquela quantidade de calor necessária para você apenas mudar a temperatura de um corpo. O calor latente é a quantidade de calor necessária apenas para mudar o estado físico de uma substância, certo? Enquanto o sensível era para mudar a temperatura, no calor latente é a quantidade de calor necessária para você mudar o estado físico de determinada substância. Se eu tenho aqui um cubo de gelo que está a 0 graus Celsius, quando ele começar o seu processo de mudança do estado físico, ele vai começar a receber calor. Qual vai ser esse calor? O calor latente, certo? Ele vai receber esse calor para que ele altere o seu estado físico e passe para a água. Durante esse processo todo de mudança de estado físico, do estado sólido para o estado líquido, não ocorre variação de temperatura. O calor latente não tem variação de temperatura, porque senão seria calor específico, certo? Como não ocorre variação de temperatura, toda essa massa de gelo aqui só vai começar a aumentar a temperatura à medida que ela está recebendo calor. Aqui ela só vai passar só vai sair de 0 graus Celsius quando toda essa massa estiver na forma líquida. A mesma coisa ocorre, por exemplo, quando você coloca água a 100 graus Celsius. Durante todo o processo de evaporação da água, do estado líquido para o estado gasoso, a massa de água que está aqui, ela permanece a 100 graus Celsius. Então, se você encheu uma panela lá de água e deixou ela no fogo lá, ela fervendo, né, a 100 graus Celsius, só quando toda a massa de água acabar é que a temperatura vai alterar, certo? Na verdade, não vai alterar porque a massa de água vai acabar toda. Então, durante todo esse processo, ela vai estar a 100 graus Celsius. Então, como é que a gente calcula o calor latente? O calor latente é o Q, que é o que corresponde ao calor, como nós já vimos lá no calor sensível, também depende da massa, e aqui também vai ter uma medida, uma constante, que nós chamamos de L maiúsculo, que é o calor latente, certo? Enquanto no calor sensível nós tínhamos o Czinho, que é o calor específico, aqui nós temos o calor latente. Então a quantidade de calor necessária para fazer com que determinada substância mude no seu estado físico é dado por Q igual a ml. Assim como lá no calor específico, é interessante nós sabemos também o calor latente da água, certo? Muitas vezes ele pode não ser fornecido. Então, o calor latente da água é de 80 calorias por grama. Ou seja, para mim pegar uma gramazinha desse gelo aqui, dessa água, no estado sólido e transformar essa grama de gelo em água líquida, eu tenho que fornecer 80 calorias para essa graminha de gelo virar uma graminha de água, certo? Então, o calor latente da água, 80 calorias por grama. O calor latente de vaporização é 540 calorias por grama.
Ou seja, para mim pegar 1 grama de água aqui, que está a 100 graus Celsius, e ela fazer com que ela mude de estado físico, ela passar de líquido para gasoso, né, virar 1 grama de vapor d'água, eu tenho que oferecer 540 calorias para cada grama de água. Por isso que demora a água a ferver, né? Então, o calor latente de solidificação, que é o processo contrário, né, do gelo, né? O gelo, para passar para o estado líquido, é o processo de fusão. O processo de solidificação, que é passar do estado líquido para o estado sólido, ele tem o mesmo calor específico, 80 calorias por grama. Porém, você considera esse valor negativo, certo? Esse sinal de menos, o significado físico dele, quer dizer que ele está passando do estado líquido para o estado sólido, certo? E a mesma coisa acontece com o calor latente de condensação, certo? Se o de vaporização é 540 calorias por grama, o de condensação, que é a passagem do estado gasoso direto para o estado líquido, certo? É menos 540, certo? Então, esses valores de calor específico é bom também a gente ter em mente, já que pode haver a possibilidade de não aparecer na prova, certo? Outro ponto interessante do calor latente é aquela relação que nós já tivemos lá no calor sensível também. Quando Q maior que zero, né, ou seja, a quantidade de calor for maior do que zero, o corpo está passando por um processo de fusão ou vaporização. Isso é óbvio porque o calor latente dos dois é positivo. Como a massa de um corpo não pode ser negativa, né? Ninguém tem massa menos 10 gramas, então esses dois calores, tanto o calor latente de fusão da água, aqui eu escrevi água, era para ter escrito fusão, né? Mas tudo bem. O calor latente de fusão da água e o de vaporização é positivo, maior do que zero. E quando o Q for menor do que zero, ou seja, nós estamos na solidificação ou na condensação, que são esses valores que são negativos, certo? Então, a diferença entre o calor latente e o calor específico é que no calor latente nós temos mudança de estado físico. No calor sensível, nós não temos mudança de estado físico, nós temos apenas variação de temperatura. Vamos ver então essa questão aqui, né, sobre o calor latente. Ele diz qual a quantidade de calor em calorias necessários para que 1 litro de água vaporize. Os dados: a densidade da água, 1 grama centímetros cúbico, e o calor latente de vaporização é 540 calorias por grama. Por que ele está me dando a densidade da água? Ora, porque ele deu 1 litro de água, né? Só que eu preciso, a fórmula do calor latente, né? Nós vimos que é Q igual a ml. Eu preciso da massa de água e não a quantidade de litros. Então, eu tenho que calcular essa massa de água. Quanto que 1 litro de água equivale em quilogramas. Como a densidade da água é de 1 grama por centímetros cúbicos, quer dizer que a densidade, a capacidade da água, o volume de 1 litro de água vai equivaler à mesma quantidade em quilogramas, né? Nós só temos que atentar que
aqui está em centímetros cúbicos, então nós temos que transformar, porque nós sabemos que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico, certo? E 1 decímetro cúbico ele é igual a 1000 centímetros cúbicos, certo? Se alguém tem dúvidas quanto a essa transformação aqui, eu vou deixar no link da descrição aí um vídeo onde eu faço a explicação das transformações de metros nas capacidades linear, volume e área, certo? Então, quem tiver dúvida, vai lá e dá uma olhada, certo? A densidade é dado o quê? A massa dividido pelo volume. Então, isso quer dizer que a massa é igual à densidade vezes o volume. Então, a massa de água vai ser o quê? A densidade dela, que é 1 grama por centímetro cúbico, 1 grama por centímetro cúbico, e o volume, né? 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então, 1000. Massa é igual a 1000 gramas, certo? Que é 1 quilo, certo? 1 quilograma. Então, já determinamos a massa desse litro de água. Agora, simplesmente, Q é ml. Q é o quê? A massa, que é 1000 gramas, e L, que é o calor latente de vaporização, que é 540 calorias por gramas. Então, Q é 540 mil calorias, né? Está em calorias, ele quer em calorias. Calorias, certo? Então, para me aquecer uma massa de água, para que ela, 1 litro de água, para que ela entre no processo de vaporização, eu tenho que fornecer para esse 1 litro de água 540 mil calorias. O gabarito está na letra C. Nós vamos ver agora o que nós chamamos de capacidade térmica. E é uma coisa que nós vamos comparar com o calor específico, porque é muito cobrado em prova essa situação. O que é capacidade térmica? A definição é a quantidade de calor que um corpo necessita receber ou ceder para que sua temperatura varie em uma unidade. O que isso quer dizer? Lembra lá que eu falei que o calor específico era o Czinho pequeno, porque nós íamos ter uma outra constante que eu ia utilizar o C maiúsculo. É a capacidade térmica. A capacidade térmica é conhecida como C maiúsculo. O que a definição está dizendo? Eu transformando essa definição em termos matemáticos. A capacidade térmica é a quantidade de calor que o corpo recebe ou cede para que a sua temperatura varie em uma unidade. É isso aqui, em termos matemáticos, o que é a definição de capacidade térmica. Vamos mexer com essa equação aqui, vamos fazer uma álgebra aqui. C maiúsculo, que nós sabemos que é M, C minúsculo, ΔT, dividido por ΔT. Então, ΔT pode cortar com ΔT, e nós vamos ter a relação entre a capacidade térmica, que é igual a massa, vezes o calor específico. Então, o que nós chegamos à conclusão? Que a capacidade térmica depende da massa. E o que isso quer dizer?
Isso quer dizer que a capacidade térmica é uma característica do corpo e não da substância. Por que isso? Porque eu vou pegar aqui, por exemplo, isso aqui é um bloco de chumbo de 100 gramas de chumbo. E aqui eu tenho um bloco de chumbo, só que ele tem 200 gramas. Como isso é como a capacidade térmica é uma característica do corpo e não da substância, esses blocos de chumbo, embora eles sejam feitos do mesmo material, eles vão ter capacidade térmica diferente, porque a capacidade térmica depende da massa, certo? Esse bloco aqui de chumbo de 200 gramas, ele vai ter maior capacidade térmica. Porque se o material é o mesmo, eles vão ter o mesmo calor específico. Como as massas são diferentes e a capacidade térmica depende da massa, os valores da capacidade térmica vão ser diferentes, certo? Porque isso, a capacidade térmica é a característica do corpo e não da substância. Então, quando dois corpos, aí vamos para o outro exemplo aqui. Vamos, por exemplo, aqui, eu tenho esse mesmo bloco de chumbo aqui. Eu vou chamar de A. Ele vai receber uma quantidade de calor de 200 calorias. E um bloco B, que tem o dobro da massa, ele vai receber 200 calorias. Esse bloco A, ele vai atingir, eles vão ser aquecidos no mesmo período de tempo com essas 200 calorias. Esse bloco A, ele vai ter uma variação de 40 graus Celsius. E esse bloco B vai ter uma variação de 20 graus Celsius. Por quê? Porque a capacidade térmica depende da massa. Então, quando dois corpos recebem iguais quantidades de calor, o corpo que sofreu a menor variação de temperatura é o que tem maior capacidade térmica, certo? Então, isso aqui é importantíssimo, certo? Quando dois corpos recebem a mesma quantidade de calor, o corpo que sofreu a menor variação de temperatura terá a maior capacidade térmica. Porque a capacidade térmica é uma característica do corpo e não da substância, porque ele depende da massa, certo? E aí, minha gente, o que acontece é o contrário do calor específico, certo? Porque o calor específico é uma característica da substância e não do corpo, certo? Então, vamos ver agora o calor específico. O calor específico, eu já defini o calor específico, né? Então, o calor específico é aquele que ele não depende da massa, porque ele é a característica da substância. Então, calor específico é característico da
substância. Então, se eu pegar aqueles dois blocos de chumbo que tinham massas diferentes, eles têm o mesmo calor específico, porque os dois blocos, embora tenham massa diferente, eles são feitos do mesmo material, certo? Agora, o que influencia esse calor específico? Por exemplo, vamos ver aqui, ó, o calor específico Czinho da água, H2O, ele é 1 caloria grama por grau Celsius. Ou seja, para me aquecer 1 grama de água, mudar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu preciso fornecer 1 caloria. Vamos comparar ao calor específico da areia. O calor específico da areia é 0,2 caloria grama por grau Celsius. Ou seja, para me aquecer em 1 grau, aumentar em 1 grau Celsius 1 grama de areia, eu tenho que fornecer a ele, se eu fornecer 1 caloria, para me aumentar a temperatura para me aumentar essa 1 grama de temperatura, eu vou conseguir aumentar essa temperatura 5 vezes mais do que 1 grama de água. Por quê? O calor específico da areia é 5 vezes menor do que o calor específico da água. Por isso que quando eu chego na praia, a água às vezes está morninha, né? Está gostosa de tu entrar ali, e a areia está escaldando. Eu não consigo nem andar na areia. Por quê? Para correr. Porque para mim aumentar a temperatura da areia, ela aumenta 5 vezes mais rápido do que a temperatura da água. Porque o calor específico da água é de 1 grama. É de 1 grama não, é de 1 caloria. E o da areia é de 0,2. Então, a mesma caloria que está chegando para aquecer a água, para aquecer a areia, aquela mesma caloria aquece 5 vezes mais rápido a areia, certo? Então, esse ponto é interessante. Nós vamos fazer agora algumas questões discursivas que o examinador tenta confundir o aluno com capacidade térmica e calor específico, certo? Então, a capacidade térmica é do corpo, o calor específico é da substância, certo? Então, vamos resolver alguns exercícios. Primeiro exercício ali, ó, a quantidade de calor liberada por um corpo por unidade de temperatura e por unidade de massa é denominada, aí já está ali na primeira alternativa, capacidade térmica. Não, né? Nós vimos ali, é calor específico. Por quê? Olha só, equação fundamental, Q é mc delta T. Vamos isolar o C, vai ficar C é igual ao quê? Q M delta T, certo? Então, a quantidade de calor liberada por um corpo, a quantidade de calor liberada por um corpo por unidade de temperatura e unidade de massa é o que nós denominamos de calor específico. Então, gabarito, letra B. Considere as seguintes afirmações. Um projétil maciço de ferro tem calor específico maior que outro projétil de mesmo volume, também de ferro, mas oco. Ora, isso aqui está errado, né? Porque o calor específico depende da substância e não do corpo. Não interessa se o projétil, um de ferro maciço e o outro é de ferro oco, certo? Porque o calor específico depende única e exclusivamente da substância. Se ele perguntasse do calor da capacidade térmica, aí sim, porque a capacidade térmica
depende do corpo e não da substância. A capacidade térmica depende da massa. Então, embora os projéteis ocupassem o mesmo volume, o maciço ele tem muito mais massa do que o oco, certo? Então, como ele falou calor específico, está errado, porque o calor específico é da substância. Se os dois projéteis são feitos de ferro, os dois têm o mesmo calor específico. Duas barras de alumínio de mesma grossura, sendo uma curta e outra comprida, têm o mesmo calor específico? Aí sim, isso aqui é verdadeiro, certo? Porque não importa a grossura, nem se uma é curta ou se a outra é comprida. Importa que elas são feitas do mesmo material de alumínio. Se eles são feitos do mesmo material, tem o mesmo calor específico. 3. Quando uma substância muda de estado, aqui tinha que ter estado físico, né? O seu calor específico não se altera. Isso aqui nós já vimos, né? Nós já vimos que a água tem um calor específico, 1 caloria grama por grau Celsius. A água no estado sólido, que é conhecido também como gelo, tem 0,55 caloria grama por grau Celsius. E a água no estado gasoso, né? O vapor de água tem 0,48 calorias gramas por grau Celsius. Então isso aqui também está errado. Quebrando um corpo ao meio, obtemos dois corpos menores que têm, cada um, calor específico igual à metade do calor específico do corpo original. Isso também está errado, porque se o corpo é feito de um material, quando você quebra o meio, ele vai ter o mesmo calor específico, porque o calor específico é da substância. Então está errado também. Só temos uma afirmativa correta, que é a 2. Então o gabarito é letra B. Vamos ver. Ó. A tabela a seguir apresenta a massa M de 5 objetos de metal, com seus respectivos calores específicos C pequeno. Então nós temos aqui o alumínio, ferro, cobre, prata e chumbo. O calor específico de cada um deles e a massa de cada um deles. E ele quer saber o objeto que tem maior capacidade térmica. Ele quer saber qual desses aqui tem maior capacidade térmica. Capacidade térmica está ligada à massa, certo? Mas a capacidade térmica é dada por quê? Capacidade térmica é o C maiúsculo, a massa vezes o calor específico. Então, do alumínio, quando eu multiplicar o calor específico do alumínio pela sua massa, eu tenho 2 zeros, vou andar 2 casas decimais, então, 2 casas decimais, 21,7 é a capacidade térmica do alumínio. Do ferro, eu vou andar 2 casas decimais, só que vou multiplicar por 2. 11,3 vezes 2 vai dar 22,6, certo? Então, o alumínio já perdeu para o ferro, né? Embora o calor específico do ferro seja menor, ele tem mais massa. O ferro, né, tem mais massa aqui. O calor específico aqui, a gente pode ver que está diminuindo, né? E a massa está aumentando, né? Depois, o do cobre, 0,093 vezes 300. Fazendo essa multiplicação, dá 27,9. A da prata, 0,056 vezes 400. Se eu fizer essa multiplicação, dá 22,4. E do chumbo, que é o menor deles, né? 0,031 vezes 500 é 15,5, certo? Então, o que tem maior calor, maior capacidade térmica é o cobre, né? Gabarito letra E,
que a capacidade térmica dele é 27,9, certo? O que a gente pode ver aqui, né, comparando esses valores de calor específico, que o alumínio ele aquece muito mais devagar do que os outros, né? Porque para você aquecer 1 grama de alumínio, você precisa fornecer 0,217 calorias para alterar a temperatura do alumínio, enquanto para o do chumbo você precisa fornecer 0,031 calorias. Então o chumbo ele aquece muito mais rápido do que todos esses outros materiais aqui, certo? Mais uma questão, ó. Analise as seguintes afirmações. Quanto maior for a capacidade térmica de um corpo, quanto maior for a capacidade térmica de um corpo, mais energia ele necessitará para ser esquentado. Certo, isso aqui está certo. É só a gente lembrar ali do exemplo que eu dei, né? Nós tínhamos o corpo A, que recebeu 200 calorias, e nós tínhamos um corpo B, que é de massa o dobro, né? E a capacidade térmica depende da massa, que recebeu a mesma quantidade de caloria. Enquanto essa aqui teve uma variação de 40 graus, esse aqui teve uma variação apenas de 20 graus. Então, quer dizer que esse corpo aqui ele tinha uma maior capacidade térmica, certo? Então, quanto maior a capacidade térmica, mais energia ele necessita para ser esquentado. Então, a A1 está certo. Na afirmativa 2, ó, se a capacidade térmica de um corpo A é menor que a capacidade térmica do corpo B, é porque o corpo A precisa receber menor energia que o corpo B para ser esquentado. Ele está falando da mesma coisa que o do 1, é a mesma explicação que eu fiz aqui, só que de uma maneira diferente, né? Se o corpo A tem menor capacidade térmica do que o corpo B, A precisa receber menos energia para ser esquentado. Então, o corpo B aqui nessa situação, para ele ter essa variação de 40 graus Celsius, ele vai ter que receber muito mais energia, né? Então, isso aqui também está certo. Então, eu já matei a charada, né? A letra D. Não, pode ser a letra A, desculpa. Vamos ver a 3 então. Se a massa de um corpo A é menor que a massa do corpo B, então a capacidade térmica de A tem que ser menor que a capacidade térmica de B. Isso aqui está errado. Por que está errado? Porque ele não disse que o corpo, se esses corpos são de massas iguais, né? Porque a capacidade térmica, ó, ela é o que? O produto da massa vezes o calor específico, certo? Então nós vimos aqui na questão anterior que, embora, olha lá na questão anterior, ó, embora o alumínio tivesse o maior calor específico, mas a massa dele era a menor de todas, ó, e ele mesmo assim ele teve a capacidade térmica maior do que a do chumbo, embora a massa dele fosse 5 vezes menor do que a do chumbo, mas o calor específico do chumbo é muito pequeno em relação a do alumínio. Então, essa alternativa aqui está errada, certo? Então, o gabarito fica sendo a letra B. Não, B não. D. 1 e 2 está certa. Ok? Eu vou parando esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, nós vamos ver a curva de aquecimento e as trocas de calor. E aí nós encerramos essa primeira parte de calor, certo?